Nós encerramos a aula anterior com a seguinte conclusão, que a densidade de força volumétrica é igual ao gradiente de pressão. Então, a força por unidade de volume, F, vai ser igual ao gradiente da função escalar P. Se a força volumétrica que nós estivermos considerando for a força gravitacional, né? Essa força gravitacional ela vai ser dada pela expressão 1.38, onde a força por unidade de volume vai ser igual a ρ vezes a aceleração da gravidade. Com o eixo disposto dessa forma, né, nós vamos ter que a força volumétrica vai ser igual a menos ρ g vezes o versor k, que aponta na direção e sentido do eixo z. Uma outra observação a respeito da força gravitacional é que se essa for a força volumétrica que nós estamos considerando no nosso problema, as componentes x e y dessa força vão ser iguais a zero. E desse modo, a força volumétrica vai ser igual à derivada da pressão em relação a z, que de acordo com a equação 1.38 vai ser igual a menos ρ vezes a aceleração da gravidade. Lembrando que esse sinal de negativo que aparece na expressão 1.39 e na 1.38, ele se deve à oposição de sentido entre o eixo, representado pelo versor k, e o vetor aceleração da gravidade. Em outras palavras, a equação 1.39 nos diz o seguinte, que a pressão num fluido ela vai decrescer com a altitude e vai crescer com a profundidade, que é o que é indicado aqui pelo sinal negativo na 1.39 e na 1.38. E a taxa de variação com a altitude vai ser igual ao peso específico ρg do fluido, ou seja, o peso por unidade de volume, mg, sobre o volume do fluido. Nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais na análise da interação do fluido com o campo gravitacional. A nossa finalidade aqui é obter uma expressão para pressão em função da altitude que satisfaça a equação 1.3.7, em que a força por unidade de volume é igual ao gradiente de pressão. Na nossa análise, nós vamos considerar um fluido cuja densidade se mantém constante, independente da pressão a qual ele seja submetido. Esse fluido nós damos o nome de fluido incompressível, né? Esse modelo é um modelo bem próximo da realidade, já que a densidade de um líquido vai variar muito pouco, mesmo quando ele é submetido a grandes valores de pressão, né? E como exemplo nós podemos citar a água, né, que vai variar sua densidade em apenas 0,5% quando ela passa da pressão de 1 atm para 100 atm. Nessa variação de pressão, a densidade da água só vai aumentar cerca de 0,5%. Então, o modelo que nós vamos adotar, né, de fluido incompressível é um modelo bem próximo da realidade. A força volumétrica que atua sobre o fluido é uma força conservativa. O que é que isso significa? Isso significa que o trabalho realizado por essa força ele não vai depender do caminho. Ou seja, a força F volumétrica ela pode ser descrita como sendo o gradiente de um campo escalar, o gradiente de uma função escalar. Então, nós vamos ter que F, que é a força volumétrica, vai ser igual a menos o gradiente de U, onde U vai ser a energia potencial no campo de forças F. E U é a nossa função escalar, cujo gradiente vai determinar a força. Para obter uma relação análoga à equação 1.4.1, para a densidade de força volumétrica, nós vamos considerar uma densidade de energia potencial correspondente, ou seja, uma energia potencial por unidade de volume. Então, partindo da equação 4.1.1
e utilizando as equações 1.3.1 e 1.3.7, né, que são mostradas aqui ao lado esquerdo, nós vamos encontrar. Bem, quem vai ser F? De acordo com a equação 1.3.1, F, ou o elemento de força F, ele é dado pela densidade de força volumétrica vezes o elemento de volume. E isso aqui, de acordo com a equação 1.4.1, vai ser igual a menos o gradiente da energia potencial U. Multiplicando os dois lados da expressão por 1 sobre ΔV, nós vamos ter F, que é a densidade volumétrica de força, igual a menos 1 sobre ΔV, que multiplica o gradiente de U. 1 sobre V vai para dentro do gradiente, ele é uma constante, não vai alterar o campo escalar, vamos dizer assim. E aí nós vamos encontrar que a força, ou a densidade de força volumétrica, vai ser igual a menos o gradiente da densidade de energia correspondente. E, de acordo com a equação 1.37, esse gradiente, né, da densidade de energia correspondente, da energia potencial, vai ser igual ao gradiente de pressão P. Bem, como nós podemos ver aqui na equação 1.4.2, as derivadas da densidade de energia e da pressão, elas vão ser iguais, né? Ou seja, as derivadas parciais de U e P vão ser iguais. E se essas derivadas são iguais, o que é que significa? Significa que a função U, né, a função escalar U e a função escalar P, elas vão diferir apenas por uma constante, né? E aí, na hora que eu derivo essa expressão, eu vou encontrar novamente a equação 1.4.2. Ou seja, eu tenho que a pressão vai ser igual a menos a densidade de energia, densidade volumétrica de energia, mais uma constante. Na hora que eu derivo essa expressão, eu vou encontrar a 4.1.2. Isso, como P e U são funções de x, y e z, a derivada que nós estamos mencionando aqui é uma derivada parcial. E a consequência dessa relação, dessas duas relações, é a seguinte, que se eu tenho superfícies isobáricas, essas superfícies isobáricas, elas também vão ser superfícies equipotenciais. Isso devido ao fato dos gradientes serem iguais. Quando eu mencionei a igualdade entre os gradientes, obviamente se trata do módulo dos gradientes. Como vocês podem ver, o gradiente de U ele é negativo e o gradiente de P é positivo. O que é que isso vai significar? Isso significa o seguinte, que o gradiente de P ele vai apontar na mesma direção em sentido da densidade de força volumétrica. E o gradiente de U, como ele é negativo, ele vai apontar na mesma direção e no sentido contrário ao vetor densidade de força. Mas isso não impede que cada uma das superfícies seja uma isobárica e, ao mesmo tempo, uma superfície equipotencial. A diferença é que as grandezas vão variar em sentidos opostos. Bem, agora que nós encontramos a relação entre a densidade de energia potencial e a pressão, nós podemos definir o que é uma superfície livre de um líquido.
Bem, se nós considerarmos o líquido em equilíbrio no campo gravitacional, a superfície livre desse líquido vai ser uma superfície equipotencial desse campo, que, como nós vimos, também vai ser uma superfície isobárica, ou seja, todos os pontos daquela superfície vão estar submetidos à mesma pressão. Agora nós vamos calcular a densidade de energia potencial de um fluido com densidade ρ, lembrando que nós estamos considerando o fluido incompressível, ρ vai ser constante independente da pressão a qual o fluido seja submetido. E nós vamos calcular essa densidade de energia para o campo gravitacional, né? Mais precisamente para um potencial gravitacional. Então, na vizinhança da superfície da Terra, a energia potencial de uma massa m ela é dada por mgz, onde z é definido como sendo a altitude, a distância da massa à superfície considerada, certo? Então, nesse caso, nós vamos ter U igual a mgz, onde m vai ser a massa do fluido, g a aceleração da gravidade e z a altitude, certo? Que é a distância da massa à superfície de referência. Então, se a energia potencial gravitacional é dada por essa expressão, a densidade de energia do fluido, né, com densidade ρ, lembrando que é um fluido incompressível, ela vai ser obtida apenas dividindo essa expressão pelo volume do fluido. Então nós vamos ter U dividido pelo volume igual a 1 sobre V, que multiplica mgz. U sobre V fornece a densidade de energia do fluido. Isso aqui vai ser igual a m sobre V, a densidade do fluido, né? Então isso aqui vai ser igual a ρ gz. Essa expressão ela nos passa a seguinte informação, que a superfície como foi que nós definimos a superfície livre do líquido? A superfície livre de um líquido é uma superfície em equilíbrio no campo gravitacional, né? E essa superfície em equilíbrio é uma superfície equipotencial desse campo. Então, se a superfície é uma equipotencial e a densidade de energia potencial é dada por ρ gz, nós concluímos o seguinte, que a superfície livre de um líquido é uma superfície horizontal, ou seja, uma superfície que possua a altitude z constante. Como a densidade de energia é igual a ρ gz, a equação 1.4.3 vai ficar P igual a menos ρ gz mais uma constante. Isso aqui é a equação 1.4.5. E a equação 1.4.5 ela pode ser obtida também ao integrarmos a equação 1.39, né, com P em função de Z. Então você integrando P em relação a dz, você vai acabar encontrando a equação 1.4.5, que vai dar a pressão como sendo igual a menos ρ gz mais uma constante. Bem, então agora nós vamos calcular a variação de pressão entre as altitudes Z1 e Z2, né? Ou seja, a gente vai calcular a variação de pressão entre duas superfícies equipotenciais. E para isso nós vamos partir da equação 1.39. A equação 1.39 dava a variação da pressão em relação a Z como sendo igual a menos a densidade vezes a aceleração da gravidade, no caso a densidade do fluido. Essa aqui é a equação
1.3.9. Bem, o que nós vamos fazer é integrar essa expressão. Então, isso aqui vai ficar dp igual a menos ρg dz. E integrando, né, vou integrar o lado esquerdo de P1 a P2. Isso aqui vai ser igual a menos a integral entre Z1 e Z2 de ρ g dz. Isso aqui vai ficar a integral de dp vai ser p variando entre P1 e P2. Isso aqui vai ser igual a menos ρ gz variando, né, nos limites para os limites Z1 e Z2. Aí aqui a gente faz uma pequena observação. Bem, P1 é função de Z, né? Como é a pressão, seria a pressão no primeiro nível, né? P1 vai ser igual a P de Z1 e analogamente P2, que é a pressão na segunda equipotencial, vai ser igual a P de Z2. Então, substituindo, nós vamos ter P de Z2 menos P de Z1 igual a menos ρ g, que multiplica Z2 menos Z1. Aqui na figura 1.7 nós temos a situação que nós estamos analisando representada. Nós temos dois níveis, né, duas equipotenciais. Essas equipotenciais estão a uma distância h uma da outra. A superfície de cima ela está em contato com a atmosfera. Então essa aqui seria corresponderia essa superfície à superfície livre do líquido, né, que é a superfície que está em contato com a atmosfera. Então aqui nós teríamos Z1, essa aqui seria a minha altura, minha altitude Z1, e esse nível aqui mais embaixo seria Z2. Se Z1 corresponde à superfície livre do líquido em contato com a atmosfera, então P de Z1 vai ser igual à pressão atmosférica, onde P0 é a pressão atmosférica. E como nós podemos ver aqui na figura, Z1 menos Z2 corresponde a H. Então nós temos aqui também que Z1 menos Z2 é igual a H, que é a profundidade dessa camada aqui de fluido, né? Ou a distância entre as duas equipotenciais definidas por Z1 e Z2. A partir dessas considerações, a equação 1.4.6 ela vai ficar. Aqui a gente vai considerar que P de Z2 é igual a P, certo? Que seria a pressão a uma determinada profundidade. Então nós vamos ter P igual
a P de Z1, como nós vimos, P de Z1 é igual à pressão da superfície livre, ou seja, a superfície que está em contato com a atmosfera. Então, P de Z1 é igual à pressão atmosférica P0. Menos ρg, que multiplica Z2 menos Z1. Como nós vimos, Z1 menos Z2 é igual a H. Então, se aqui nós temos Z2 menos Z1, o resultado vai ser menos H. E aí nós vamos ter que a pressão vai ser igual à pressão atmosférica mais ρgH. A equação 1.4.7 que nós acabamos de encontrar, ela também é conhecida como lei de Stevin. E a lei de Stevin, ela diz o seguinte, que a pressão no interior do fluido, a pressão P no interior do fluido, ela vai aumentar linearmente com a profundidade, ou seja, quanto maior for a profundidade H, maior vai ser a pressão no interior do fluido. Vale ressaltar também que o P0, que aparece na expressão 1.4.7, ele é a constante que nós apresentamos, né, que era apresentada nas equações 1.43 e 1.45.